Olá, muito boa tarde, você ligado na TV Osasco, canal 3 da NET, canal 8 da Vivo Fibra e canal 22 da Megabit. Você que também acompanha a nossa live pelo Facebook, vamos falar de futebol, vamos falar da rodada, do líder do Campeonato Brasileiro, vamos falar do São Paulo, da vitória do Palmeiras, da derrota nos últimos instantes do Alvinegro do Corinthians e também falar do Santos, que está numa situação muito difícil, haja vista, o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E para falar de tudo isso, hoje você está observando formato diferente, a mesinha de vidro aqui bacana, o cafezinho, suco natural e tudo mais. Gil Leandro e Bronsons, boa tarde, Gil. Começando o seu TVO Esporte de hoje, Gil Leandro. Boa tarde, Charles. Boa tarde a galera aí que está nos acompanhando pelo Facebook, pela TV também aí. Vamos falar de futebol, viu, Charles? Mas, sobretudo, das fases, né, de cada clube aqui na atual conjuntura do Campeonato Brasileiro, viu? Tá certo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, então é o seguinte, vamos aos destaques de hoje do TVO Esporte. Destaques de hoje do TVO Esporte. Bom, Juliano e Brons, para começar a falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, antes do término do primeiro turno, o Tricolor é o líder do Campeonato Brasileiro. No final nós vamos mostrar a tabela para discutir, mas o nosso primeiro assunto de hoje aqui é Palmeiras e Vasco, Juliano e Brons. Palmeiras que jogou com time misto, Felipão chegou 4 jogos, ainda não perdeu, com gol de Daverson, defendido por Luiz Felipe Scolari. Quando o Filipão assumiu o Palmeiras, todo mundo, o Daverson pode até ser titular do Verdão. Palmeiras 1, Vasco da Gama 0, Juliano de Bronsons. É porque o Filipão, ele gosta desse estilo de jogo, né? Com o número 9 aí, mas é um 9 mais rápido do que os tradicionais, né? E tendo em vista também que o Filipão, ele chegou com uma moral imensa e a confiança dele tá lá no topo, onde que tudo que ele faz dá certo. Sim. E o Daverson, o Charles, ele, inclusive, quando ele fez o gol, ele até pediu perdão. Cadê o gol do Daverson, Cícero? Solta o gol do Daverson aí pra nós. Quando ele fez o gol, ele até pediu perdão pra torcida pelo fato daquela cotovelada que ele deu no jogo da Copa do Brasil e a torcida pegou no pé dele. Estamos vendo o gol do Daverson lá, ó. Rebote da trave, né? Exatamente. Quem chutou de fora ali? Foi o Johan? Não, foi a cabeçada do Johan. Não, mas o chute de fora da área ali. Não foi chute não, foi um cruzamento, foi um passe do Lucas Lima. Ah, foi um passe, mas parece que a bola pegou na trave, eu quero ver de novo. Já vai passar ali, Juliano. O Lucas Lima deu um passe. Olha lá, vamos ver, ó. O passe do... tá, teve o toque de cabeça do Johan no rebote. Exatamente. E ele cabeceou pro fundo do gol. E aí ele tá tendo mais uma oportunidade de jogar como titular, Charles. Ele teve contra o próprio no jogo da Copa do Brasil, onde ele foi expulso. E aí a galera pegou no pé dele, a única oportunidade que teve foi contra o Bahia, né? A única oportunidade que ele teve como titular, a única não, as raras oportunidades que ele entrou como titular, ele foi expulso, mas aí ele entrou titular de novo porque o Palmeiras está priorizando a Libertadores, mais do que certo, que o Campeonato Brasileiro Palmeiras não existe mais, não tem chance alguma, e aí ele confirmou o gol aí e vai brigar pela titularidade do time misto, porque... Vou te falar um trem pra você, tirar do Borra, do William Bigode aí, é difícil demais na conta. Esquece. Ó, e o time do Vasco, Juliano e Brons? Temos vascaínos acompanhando a live do Facebook aí. Ó, siga a página da TV Osasco, vai aparecer o site aí da TV Osasco também para você curtir. A página do Facebook do TVO Esporte. Compartilhe a nossa live, comente, mande perguntas aqui para o nosso comentarista. O WhatsApp é o 981
981-420-208. Vou repetir, 981-420-208 é o WhatsApp da TV Osasco. Juliano de Bronson, mais um ano aí que o time do Vasco vai lutar para não cair, na minha opinião. Não, mas isso é normal, né? Isso é normal. Acho que o Vasco, ele sobe na expectativa de permanecer na Série A, né? Então, os palmeirenses que estão nos assistindo aí sabem muito bem o que é o drama de uma Série B e quase caiu pela terceira vez. Se não fosse o Santos, talvez seria tri aí rebaixado. Então o Santos já livrou o Palmeiras do rebaixamento, é isso que tá me dizendo? Já. O Palmeiras é eternamente grato ao Santos por ter livrado ele do terceiro rebaixamento. Agora você falou que o Filipão ainda não perdeu, né, o Charles? Eu ia perguntar do Filipão agora para você. Vamos falar do Luiz Felipe. Essa chegada dele ao Palmeiras ficou caracterizado como 7-1, mas para mim, campeão de 2002, foi campeão da Libertadores de 99 com o Palmeiras. E eu acredito muito, se bem que a última passagem do Felipão, ele saiu antes do Palmeiras cair. Porém, eu acredito que o Felipão, para tiro curto e mata-mata, ele é excelente. Até coloca o Palmeiras como um dos favoritos, ele que fez a melhor campanha na primeira fase da Libertadores. Então, para mim, o Palmeiras é um dos favoritos ao título da Libertadores. Então vamos lá. Primeiro, o Filipão ele não saiu antes do rebaixamento do Palmeiras, ele foi demitido, né? Então, bem lembrado. Ele foi demitido. Ou seja, uma estrelinha pro Gil aí, tá atento ao mercado, aos jogos. Uma estrelinha para você. Ele foi demitido. Eu, particularmente, eu acho que o Filipão, ao lado do Vanderlei Luxemburgo, são os técnicos mais vitoriosos do Brasil. Currículo igual o Filipão não tem pelo fato de ter ganhado uma Copa do Mundo e ter chegado ao final de uma Eurocopa, que é muito difícil. É verdade. Com a seleção portuguesa. Foi vice-campeão com Portugal. Perdeu para a Grécia. Só Deus sabe como que isso aconteceu. O Filipão, para mim, ele é um dos melhores técnicos do mundo. Mas currículo não ganha jogo. A gente sabe muito bem disso. Mas o Palmeiras não enfrentou grandes adversários para que a gente possa colocar o Filipão como... tal, até porque ainda o Palmeiras não tem a cara dele. O Palmeiras ainda está naquela transformação de Roger Machado para o Filipão. Talvez daqui uns 3, 4 jogos, porque o Palmeiras vai ter uma sequência de jogos pela frente aí, muito curto, a diferença de dias, né? E talvez vai começar a ter a cara do Filipão. Mas lembrando que a cara do Filipão é sempre ter o jogo mais tradicional, o jogo mais conservador, viu? Ele não é aquele cara que é aquela loucura danada, que... o jogo fica mais cadenciado, né? Eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não ataca como o Roger Machado, que era velocidade, triangulação, mas também não sofre. Eu assisti o jogo, o segundo tempo do Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras venceu por 2-0 fora de casa o Cerro Porteño, jogou com propriedade, ataca na boa, mas venceu não ninguém, sofre, né, Charles? mas é aquilo, é um futebol de resultado, pragmático, que numa competição de mata-mata vai muito bem. Porém, numa competição como o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, eu acho, na minha opinião, que o time do Palmeiras tem que priorizar a Libertadores da América. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogar para, se caso não seja campeão da Libertadores, ficar ali classificado para a Libertadores, que pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito no Palmeiras, é o mínimo que tem que fazer o Palmeiras, você não acha? Não, é o mínimo. É um time que tem um elenco para ganhar, para disputar, para que possa vencer todas as competições que disputa. Mas a gente sabe que tradicionalmente os clubes, hoje em dia, eles priorizam a Libertadores ao invés do Campeonato Brasileiro, né? Até porque o Palmeiras aí é o maior campeão depois da unificação. Eu não concordo com isso, mas depois da unificação é o maior campeão. Não, tem um ano lá que o Palmeiras tem 2 títulos no mesmo ano, é a coisa mais ridícula do mundo. Não, o Palmeiras em 94, você torcedor palmeirense que está assistindo o TVO Esporte, não é uma crítica, mas assim a CBF. O Palmeiras, ele foi campeão em 94, tem o pôster lá do Palmeiras, tetracampeão brasileiro. Aí o Palmeiras foi campeão recentemente, foi Enéia 9 vezes? Como que de 4 vai para 9? Eu queria entender essa conta, Juliano. Não, isso não existe, essa conta não fecha. Não, os palmeirenses mais conservadores nem comemoram esses títulos que a CBF deu aí para poder beneficiar o Pelé. Diga-se de passagem também, viu? Poder beneficiar quem? O Pelé. Porque o Pelé não tinha sido campeão brasileiro, não. Mas ué. O Pelé não tinha sido campeão brasileiro. Incrível, né, cara? O rei do futebol nunca tinha ganhado, né, um campeonato brasileiro. Como o Santos tinha ganhado aquelas Taças Brasil lá de 1900 e alguma coisa. De bolinha. Aí, pra CBF, para que possa beneficiar o Pelé, então vamos dar uns títulos brasileiros pro Pelé aí. Aí entrou Palmeiras no barco, entrou o Cruzeiro lá no barco. Pro Gil falar Cruzeiro. Nossa!
Pro Gil falar Cruzeiro é um milagre. É Ele um não milagre. fala Cruzeiro, ele fala as Marias. Maria, beneficiou as Marias lá do E de Minas, hoje lá. ele está de azul. Ele não usa quase azul por causa da rivalidade. Ele que torce pro Atlético Mineiro, mas hoje ele está de azul. Mas que é um azul quase cinza, que eu tô indo fazer uma entrevista de emprego aí, então... É mesmo? Então tem que ter bem vestido, né, Charles? Ah, entendi. Você já tem alguns cargos aí, né? Diretor do Bate-Fundo Esportivo, um dos ajudadores produtores do TVO Esporte, e tá fazendo mais do que da vida hoje, Gil? Então, hoje a gente tá aí em busca aí de uma oportunidade, você que tá assistindo a gente aí, tá? Vamos dizer que você poderia ser criar um cargo tipo do HIT, conselheiro amoroso? Você que é um cara que tem sucesso com as mulheres e tal. Você poderia criar algo nesse sentido. Muitos homens têm timidez para conquistar as mulheres e tal. Você poderia passar algumas técnicas para eles. Claro. O meu contato já vai estar na tela logo. Isso podem me procurar, viu? Vamos lá, vamos ver quem tá na live do Facebook aqui. Você que tá na live do Facebook, compartilhe a live, comente, coloque aí nos grupos de futebol que você segue. Não vai colocar lá na Feira do Rolo, senão o FBI vem e bloqueia tudo aqui. Vamos lá, Gomes Santos tá na live, Gomes Santos, ele que é lá de Minas Gerais. O Wesley da Infinity Óculos, olha aí, o Wesley, grande Wesley, abraço lá pra Ótica Infinity. O Renato Paranhos, que não perde um TVO Esporte, Juliandre. Esse aí. Ele que é corintiano, está preocupadíssimo, já vamos falar do Corinthians aqui no TVO. Reinaldo Silva também, fã do programa. Sabe quem tá na live aqui? Quem? Amanda Furtado. Amanda Furtado. Conhece Beijo. a Amanda? Amandinha, né? Chegada nossa aqui da TVO Esporte. Ah, então tá bom. Vivi Dutra também, fã do programa TVO Esporte, acompanhando a nossa live. Ela que é São Paulina. Então falou de São Paulo, vamos mudar de assunto, Juliano Mons? Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro? Vamos falar do tricolor do Morumbi, o tricolor de tantas glórias? Só Deus sabe, né? Como vamos tá lá, conseguindo ser Juliandre líder. Bronson, enquanto nós vemos aí os gols de São Paulo, 1, 2, 3, como diria Roberto Valori, exclamação, São Paulo 3, Esporte 1, Arena do Retiro, São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, Gil, com 38 pontos, Juliano. Não, só Deus sabe, viu, Charles? Impressionante. Não, quando eu falo só Deus sabe, não que não está merecendo ser líder, pelo contrário. Se tem um time que merece ser líder do Campeonato Brasileiro, chama São Paulo Futebol Clube. Só Deus sabe como que esse time está jogando tão bem. É impressionante, porque no início do ano foi um time ridículo, sem entrosamento, sem amor, sem alegria, um time preto e branco. Impressionante, não era um time tricolor, um time preto e branco. Agora, iniciou o Campeonato Brasileiro, sabe o que aconteceu? Eu acho que iniciou o Campeonato Brasileiro, o Charles começou a ganhar, os caras começaram a acreditar. É verdade, fechou o time. Falou, opa, acho que dá. Acho que dá pra gente beliscar alguma coisa. E o Aguirre, por incrível que pareça, eu sou um cara que eu conheço muito bem o Aguirre, ele tem mania de afundar no segundo turno, que vai iniciar daqui a 2 semanas o segundo turno, então se prepare aí, torcedores são paulinos, que o trem vai ficar feio, mas o Aguirre, ele mudou o estilo dele de treinar, de comandar o time. Certo. Por que eu falo isso? O Aguirre era um mestre do improvisamento. É um cara que gostava de improvisar, tendo em vista que ele colocou o Reinaldo na ponta esquerda. Rodízio de jogadores. Ele era mestre Ele usa nisso. todo o elenco. Mas então ele parou com isso no São Paulo. E eu não gosto disso. Então, no São Paulo, ele tá fazendo isso menos. Agora tem um time base, a gente sabe quem vai jogar os 11, do 1 ao 11. Isso. Então, por isso que eu falo, até o Aguirre mudou o estilo dele de trabalhar. Porque o Aguirre é um cara que realmente, ele entrava 11 em um jogo, no próximo jogo já não eram mais os 11. Ele era assim, sem necessidade ele fazia isso. O professor Pardal. É, um professor Pardal nato. Nato. Agora ele parou com isso. Parou, é verdade. Olha como é que tá a maré. É um milagre que tá acontecendo com São Paulo. É um milagre que tá acontecendo com São Paulo. A maré tá boa, viu? Olha, aproveita aí, velho. E esse jogo São Paulo 3, Esporte 1, Juliano Bronson? O que você achou da partida? Ô Charles, eu não acreditava que o São Paulo iria ganhar, viu? Eu não acreditava que o São Paulo iria marcar um gol. Até que no Fantasy Game. No Fantasy Game eu coloquei defensores do esporte, viu, cara? Ih! E saiu bem ainda, saiu bem, mas eu não acreditava que o São Paulo iria ganhar lá. Você nunca acredita no São Paulo. Sabe por quê? Você, por torcer pro Atlético Mineiro, você é muito clubista. O São Paulo Futebol Clube amarga 10 anos de má fase, sem títulos importantes. Isso. Ganhou a Sul-Americana de Não, 2012 com um tempo só, que o time argentino WO. fugiu, ganhou de WO. Mas eu vou ser sincero, nunca critiquei o Diego Aguirre aqui, eu nunca critiquei a zaga do São Paulo.
tá? Chegou o Bruno Pérez, lateral direito, no lugar do Militão, o São Paulo se organizou e o Gil observou bem. O time do São Paulo, eu, vou ser sincero, não acreditava. Eu achei que o São Paulo não ia ser rebaixado esse ano, mas não ia estar brigando lá em cima como está. Só que é o seguinte, tem que tomar cuidado com essa euforia, porque o Flamengo está com 37 pontos e o São Paulo 38. O Flamengo tem um elenco muito qualificado, então o torcedor do São Paulino está postando print de classificação. O Anderson Caplaus está aqui na live, está todo feliz, mas não é hora ainda. Tem gente postando foto com o cavalinho lá da emissora, lá, concorrente aqui da TV Osasco. Calma, o coração, torcedor do São Paulo. Tem muita bola para rolar. Eu até acho, não sei se o Gil concorda comigo, que na quinta-feira contra o Colón, o São Paulo deveria entrar com time reserva e priorizar o Campeonato Brasileiro, que é mais importante. Óbvio. Por quê? A Copa Sul-Americana, perdemos o primeiro jogo, dava para reverter, mas ó, foco no brasileiro, Aguirre. Eu vou ligar pro Aguirre depois do programa e vou conversar com ele, Não, Gil. mas o Aguirre, ele tá com um discurso muito político, viu? É mesmo? Ele falou que vai priorizar a Sul-Americana. Ah, tá de brincadeira. Ele falou. Ele falou que não vamos priorizar a Sul-Americana. Ele falou. É um título que o São Paulo já conquistou recente. 2012, fazem só 6 anos. Escuta, mas é discurso político. É óbvio que ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Por mais que ele não queira priorizar o Campeonato Brasileiro, a diretoria vai vir em cima. Por falar em diretoria, Charles, só um minuto, que a Vivi falou assim, ó, só Deus sabe, Vivi, só Deus sabe, viu, como é que o São Paulo está liderando esse Campeonato Brasileiro. Por falar em diretoria de São Paulo, Charles, também é importante nós parabenizarmos a diretoria de São Paulo, porque todas as contratações que o Raí fez, tá dando certo. Aguirre tá dando certo. Rojas tá dando certo. Reinaldo que trouxe Não, de esse volta, jogador, tá dando certo. Esse jogador Rojas é um achado. O cara tem 29 anos, estava no Talheres da Argentina, um jogador rodado, habilidoso. Ele consegue fazer uma coisa, Gil, que o Marcos Guilherme não conseguia. Que ele consegue correr e pensar. É, isso aí. Porque o Marcos Guilherme ou corria ou pensava. É isso aí. Ele consegue correr e pensar, é habilidoso, dá assistências. Um grande jogador, realmente, Rojas tá de parabéns. O time do São Paulo tá encaixado. Hoje o São Paulo tem uma zaga consistente, tem 3 zagueiros que fazem um rodízio ali, o Bruno Alves, o Anderson Martins e o Arbolenda, como diz o torcedor do São Paulo. É, então todas as contratações que o Raí fez esse ano, Charles, tá dando super certo. São as contratações que tá fazendo o São Paulo ir além. Diego Souza, Nenê. O Diego Souza estava quase negociado com o Vasco. Lembra que nós íamos fazer um TVO Esporte aqui, ó, Diego Souza pintou a notícia, ele vai para o Vasco. Tava trocando no Evander e, de repente, o Aguirre, que tem méritos, conversa com o jogador, o Raí também deve ter influenciado nisso. Ó, você quer ficar no São Paulo? Então, nós vamos dar oportunidade, você vai jogar de titular do São Paulo de 9. Porque todo mundo, eu fui um deles que falava, não, o Diego Souza é meia. Só que o Diego Souza, como centroavante, ele fez até o gol com dó no esporte. Eu acho que ele nem quis, tipo, parar a bola e fazer um gol bonito. Ele parou, tipo assim, meu Deus, vou ter que fazer um gol no esporte. Fazer o gol. Não deu essa sobrou sensação. Sobrou pra mim. Mas, olha só, mas ele foi profissional, fez o gol. Agora esse lance de comemorar, eu acho, na minha opinião, o cara que mete gol no time que ele já passou, que teve uma história, tem que comemorar em respeito ao time atual. Concordo. Em respeito ao time atual. Pô, foi um gol, cara. O cara tá liderando o Campeonato Brasileiro, velho. Não vai comemorar o gol? É feio isso. Tem que comemorar. Louco, é o ápice Porque do aí futebol. o time que ele tá jogando que é prejudicado. É o ápice do futebol. O patrocinador que aparece bastante aí faz um gol e fala, não vou comemorar. Comemora. O time não é falta de respeito não isso. Não. É ser profissional comemorar. E detalhe, além de ser profissional, em respeito ao time anterior, o cara tem que comemorar mesmo, cara. Tem que comemorar. Falar em comemorar, a Vivi Dutra coloca aqui, ó. Falar que priorizar a Sul-Americana é jogada, né, para inglês ver aí. É para despistar os rivais, galera. Deixem eles pensarem que nós estamos priorizando uma coisa e vamos subir no Campeonato Brasileiro. Mas é óbvio. Isso é óbvio, Vivi. Pelo visto, você é São Paulino, né? Ela é São Paulina. Então nem você sabe como que o São Paulo tá liderando. Pode colocar nos comentários que nem você sabe como o São Paulo tá conseguindo liderar. E a Flá Almeida tá na live aqui. Beijo, Flá. Ela diz aqui, ó, o São Paulo é líder por pouco tempo. E aí a Vivi já tem uma resenha aqui entre as duas, ó. Recalque do momento da loira Flá. Essa galera, vai ser uma briga boa essas duas aí, viu, cara? Beijo, Flá, pra você também, tá? Então vamos lá, o São Paulo que joga quinta-feira contra o Colón na Argentina. Precisa reverter o resultado, uma vitória por 1-0 leva a decisão para os pênaltis e uma vitória por 2-1 coloca o São Paulo na próxima fase pelo critério de gol fora que existe ainda no campeonato, na Copa Sul-Americana. No campeonato da Copa do Brasil, que era caracterizado por isso, hoje não tem mais, Juliano de Bronze. Não tem mais. Perdeu o encanto a Copa do Brasil. Não tem mais. Há quem diga que isso é positivo, há quem diga que não é positivo.
os argumentos dos dois lados são bem consistentes e válidos, viu, Charles? Então, haja discussão. Então tá bom, ó. Vamos criar um novo quadro aqui no TVO Esporte. O nosso internauta, você que também assiste pela TV Osasco, pode participar pelo WhatsApp, vai determinar quem toma o cartão amarelo e cartão vermelho. Certo? Como assim? Entre nós dois? Exatamente. Exatamente, até porque o senhor é um grande fanfarrão, Juliano Hebron. Você tem prazer em falar mal do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians e do Santos. Eu só falo a verdade. Não, você... Só falo a verdade. A diferença, Charles, é que eu falo a verdade diante das TVs, das câmeras. Eu falo a verdade. E as pessoas, infelizmente, elas não gostam de ouvir verdade, ué. Você acha mesmo isso? Não, tenho certeza. Então tá bom. Então vamos ver a reação do nosso público, então. Então falamos do líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo Sport, líder, 1 ponto à frente, ó, o Internacional venceu ontem, hein? Venceu fora de casa também. 3-0 no Fluminense no Maracanã. Também o Fluminense já foi pra Série C, né, Charles? Então dá pra considerar. Subiu também, no tapetão. Cariocas que me perdoem. Então vamos falar agora de Atlético Mineiro e Santos. Olha que bacana lá. Nosso grande diretor Cícero já colocou na tela. Quem que fez o primeiro gol aí, Gil? Conta Elias, Carrasco do Santos. Elias, Carrasco do Santos, né, Charles? Ganhar do Galo em BH é difícil demais da conta, senhor. Não tem pra onde correr. É difícil demais da conta, Não, senhor. E o Santos é freguês do Galo em BH, freguês aqui também na Vila. Só na era do Neymar que o Galo não ganhava do Santos nem Olha, juízo, quase tomou cartão, isso você viu aí, né? Não ganhava do Santos, não ganhava da Vila, né? Então, lá é o seguinte, foi um passeio do Galo. 3-1, Pastor que, graças a Deus, o Santos dispensou. Olha que ironia do destino, sabe por que o Santos dispensou o Pastor? Porque estava fazendo culto na Vila Belmiro. Não, porque estava trazendo o Gabigol. O Gabriel Barbosa, né? Chamar o Gabriel de Barbosa de Gabigol... Isso daí é uma ofensa. É uma ofensa muito grave. Muito. Nem Gabi quase, porque ele não cria chance nenhuma. Não cria. Não, olha lá, a alegria, Charles, a alegria dele que fez o gol. Olha a alegria tipo assim, dele. Eu sou o cara. Não, tipo assim, tem muito. Decido. Olha pra você ver a alegria dele. Olha a alegria de ter feito um gol. Isso é sinal do jogador que tá em má fase, sabe que tá em má fase e fez o gol no susto. E tem 2 propostas para deixar o peixe. O torcedor do Santos quer que ele vá embora, Gil. Ah, mas essas propostas aí devem ser até propostas de empresário, viu? Tá cavando notícia aí para poder valorizar o cara. Ah, tem isso também nos bastidores? Opa, o que mais tem, ué? É impossível alguém querer contratar o Gabriel Barbosa na fase que ele tá, horrível. E dispensou o Ricardo Oliveira, que destruiu contra o Santos lá em BH. Ó, o Adaltinho, ele participa da live aqui, ó. O Santos, a realidade, está sem time para ganhar de ninguém. Vai ser rebaixado esse ano. Gil. Vai ser rebaixado esse ano. Grava aí isso aí, Cícero. Na sua opinião, o Santos vai ser rebaixado esse ano? Será rebaixado, mas fique tranquilo, torcedor santista. Ano que vem, 2019, vai ter tudo novo. Presidente eleito mas nas na Série urnas, B, pô? Tudo novo. Eles vão subir, Charles. O Santos vai subir. Mas então esse ano o Santos cai, na sua opinião? Não, esse ano cai. Ó, e outra coisa. Vila Belmiro, ingresso para o jogo do Santos a R$ 7,50. Justo. E tem que levar uma garrafa com... Como que é que a Jamile falou aqui das tampinhas de lata? Sim. De abrir a lata? Como dos anéis, Ajuda anéis. aí dos anéis lá das latas. Trocar por cadeira de roda. Hashtag não é mito. Lembrei, hashtag não é mito. Então, R$ 7,50 e seria bacana levar lá a garrafa PET, né, ô Juliano? O que você acha? Seria justo. Olha, eu sou a favor dos preços dos ingressos baratos nos estádios. Futebol é cultura aqui no Brasil. Já viu cultura custar 140 conto? Eu fui no jogo lá no Allianz, lá, 140 conto o ingresso, não existe não, é. Futebol é cultura, é povão, é raiz. Então esse lance de ficar cobrando um absurdo, eu gosto de ir no Morumbi, preço justo no Morumbi. A Arena passou um pouquinho do ponto. Agora o Allianz não, velho. Os caras estão pensando que lá é o quê? Aí não tem jeito não. Então eu sou a favor dos ingressos, parabéns Santos, parabéns para os clubes que coloca os preços dos ingressos lá embaixo, porque para a família inteira. A Vivi falou aqui o lacre das latinhas, hashtag não é mito. Campanha muito bacana. Juliano Hebronsos, nesse momento do TVO Esporte agora, é o seguinte. Quadro novo criado pelo nosso grande Sendo Sincero, tá? Você quer seguir lá no Instagram, o nosso diretor tá lá. Vai passar algumas imagens, passarão algumas imagens, e você vai falar assim, para quem você dá cartão vermelho,
Ou quando você achar bacaninha, você vai falar, segue o jogo. Tá. Não vamos comprometer você, vai passar algumas imagens na tela. Então, não gostou? Não, cartão vermelho. Gostou? Segue o jogo, aquele sorrisinho de galanteador que você tem e tudo mais. Tá no ponto aí já, Cícero? Então vamos lá. É a Grazi Massafera? Segue o jogo. Ah, não, peraí. Espera, você tá muito ansioso. Grazi Massafera, Juliana Ebron. Sim. Cartão vermelho ou segue o jogo? Segue o jogo. Vamos lá, próxima imagem. Rapaz, essa é a namorada do Neymar? Ela? Bruna Marquezine. É a namorada. Namorada do Neymito. Cartão vermelho ou segue o jogo, Juliana? Segue o jogo. Por mais que ela é super faturada, viu, Charles? É mesmo? Você não acha que não é tudo isso? Não é tudo isso que a mídia prega, não. Na hora que ela tá acordando, assim, o que você acha? Sem maquiagem, sem nada? Não, ela continua sendo bonita, mas não tudo isso que a mídia prega, né? Ela passaria pela Grajaú 128? Passaria, Charles. Ela passaria. Vamos lá, próxima. É Ellen Ganzaroli, Nossa, Juliana. essa aí é antiga. Ó, essa eu nem lembrava mais da Ellen, viu? A Ellen Ganzaroli. Essa aí tem história. Mesmo sendo antiga, Juliana Ebrons. Você diria que é como o Sérgio Reis diz, panela velha que faz comida boa? Não, essa aí fez parte da minha infância. Vamos lá, banheira do Gugu e tal, né? Que faz, viu? Essa aí fez parte da minha infância, Charles. Vamos lá, próximo. Segue o jogo. Segue o jogo, opa. Posso seguir o jogo? Vai eternamente essa aí. Você não quer nem saber quem molhou o chão, você passa o rodo, não é isso? Ah. Vamos lá. Essa daí é a... Eu esqueci o nome, eu sei quem é, mas do caminho das... É a Thaís... Juliana Paz. Juliana Ebronços. Juliana Paz. Também fez parte da minha infância, segue o jogo. Segue o jogo. Que ela também é coroa, viu, Charles? Ela já tá numa idadezinha legal aí. É, entendi. Então tá bom. Já vai mostrando a preferência de quem tá colocando essas imagens, né? Das mais de idade, assim, tudo mais. Né? Essa é a menininha da televisão, né, cara? Essa é a Rui Barbosa? Como é que é? Mariana Rui Barbosa, Ruiva original, viu? Original. Essa aí segue o jogo, legal. Não, mas eles estão caprichando aí, hein? Até agora não veio nada. Não, eles não querem expulsar, não. Deve ter alguma bomba preparada por aí. Flare Eu acredito que vai aprontar esse final aí desse quadro, hein? Flare play. Então segue o jogo para Mariana Rui Barbosa. Quem que é essa moça dos cabelos? Olha. Lívia Andrade, torcedora do Corinthians. Lívia Andrade, Juliana Ebron. Essa eu não conheço não, viu, Charles? Essa eu não conheço não, mas pela distância. Daqui segue o jogo, viu? Porque eu tô com medo de ter uma surpresinha mesmo aí. Não, eu acho que tem, tá preparado. Tipo assim, essa eu não conheço. Se você falasse que era a Roberta Close... E a Roberta Close? Essa não dá não. Então calma, vamos lá. Essa não dá não. Vamos lá, tem mais? Rapaz, essa daí Nossa, essa aí... Como que é o nome dela? Paola Oliveira. Paola Oliveira. Essa eu respeito demais, viu? Essa aí é uma das que eu mais considero aí, viu? Uma beleza diferente, viu, Charles? Vai te mandar um direct pra ela no Instagram? Uma beleza diferente. Não, esses dias eu até tá trocando ideia com ela, falei com ela. Essa é amiga minha. Queijinho, Minas, tal, um vinhozinho. Vinho. Essa é amiga minha. Essa é parceira. Então tá bom. Tem mais, Cícero? Rapaz, essa eu nem sei quem é, viu? Essa é a Anitta. Nossa, Anitta, cara. Tá também que transformada. Essa eu nunca sei o que ela é, né, Charles? Porque tem dia que ela tá com um rosto... sei lá, cada dia tá com um rosto diferente do outro. Então vamos lá, Anitta, cabe um cartão vermelho pela sua mudança constante? Cabe um cartão vermelho pra Anitta? Cabe, dentro da avaliando outras circunstâncias, mas é difícil dar um cartão vermelho pra Anitta, né, Charles? Mas ela, um amarelo, vai ter amarelo, mas uma advertência só. Uma advertência, pra ela definir o que ela quer da vida. Até hoje ela não sabe o que quer. Também é outra super estimada. Ó, a musiquinha, hein? Tem dancinha hoje? Ó o ombrinho. Esse cara é um mito, cara. Esse cara, ele é um artista nato, cara. Mas ela é super estimada também, a Anitta, viu? Super valorizada, super... O passe dela tá caro? Tá caro demais. Nada a ver, não merece tudo não, nessa Brastemp toda não. Então vamos lá, próximo. Não, vai ter uma surpresinha. Rita Cadillac, a musa do bumbum do cassino do Chacrinha. O cartão amarelo tá na tela lá. Rita Cadillac, Essa Rita Cadillac, tipo assim, velho, eu acho que é da sua infância, viu, Charles? Essa não é da minha, não. Não, tá chamando eu de velho, cara. Eu tenho 3.7 só. Então, essa aí... Eu nem vi o cassino do Chacrinha, cara. A minha irmã tinha uma locadora, rapaz. Ixi,
Ixi, meu Deus do céu. Quer me comprometer aqui, viu? Mas e aí, cartão amarelo, vermelho ou segue o jogo? Segue o jogo e respeita a história dela, meu Charles. Hoje não, né? Atualmente? Atualmente eu não posso julgar, ela não conheço, mas já viu... Enfim, segue o jogo, essa aí. A audiência tá subindo, hein? A tática do Cícero deu certo, hein? Segue o jogo, essa aí, viu? Sônia Abraão, comentarista de fofoca da Rede TV. Nossa, essa aí é expulso. Vermelho, suspensão 3 dias. Então, STJD. Lá, cartão vermelho pra Sônia Abraão. Cartão vermelho, essa aí não tem pra onde correr, não. Nem último caso, vai acabar até a reprodução. Cartão vermelho, eles vão julgar ela no tribunal, aí vai tomar suspensão ainda, viu? Tipo, Alá Guerreiro. A última Juliana e Bronson, Tami Gretchen. Essa aí já foi bonita. Nossa, essa aí já foi. Tem uma barbinha ali. Não, pelo amor de Deus. Nossa, que... Puta que... Meu Deus do céu. Essa aí cagou tudo, viu, Cartão Cícero? amarelo pra Tami, cartão vermelho ou segue o jogo? Ó, nada contra, mas vermelho. Se eu der vermelho pra Sônia Abrão, quem dirá pra vermelhaço essa aí, viu? Gil, alguns homens têm preconceito de achar outros bonitos. Você acha homem bonito? Ah, eu acho homens bonitos. Muito bom. Então vai ter um Tinder só de homens na semana que vem pra você avaliar. Já que você pode avaliar se é bonito, segue o jogo cartão amarelo ou vermelho. Não tem problema não, eu avalio aqui, ele tá 100% garantido, seguro demais. Avalio, pode botar aí agora se você quiser que eu avalio tudo aí, ó. Sacou? Então tá bom, o Israel Arísio tá aqui, o grande zaga lá da Câmara Municipal de Barueri, tá aqui acompanhando a nossa live. O Adaltinho falando aqui dos problemas do time do Santos, valores altos e desigualdade. Não, ele falou que os problemas são os valores altos e a desigualdade social, dentro daquilo que eu falei sobre os preços dos ingressos e tudo mais. Então vamos lá, Juliana e Bronsons, o assunto agora é Chapecoense e Corinthians. Vamos voltar a falar de futebol aqui, depois desse ritmo aí. Até que eu gostei das imagens, viu, Thiago? Gostei. Bom. Parabéns aí à produção do programa. Mas aí, você gostou mais da última, né? Ah, da última foi da meio deselegante. Então tá bom, é o seguinte, vamos falar de Chapecoense e Corinthians que jogou na Arena Condá. O Osmar Loss deu uma mesclada no time, colocou alguns titulares, alguns reservas. Corinthians vencia por 1-0 até o Cássio pegar uma bola, Juliana e Bronsons, fora da área e deveria ter sido expulso, na minha opinião. E o árbitro da partida, que eu não sei o nome, esqueci, mas tudo bem. O Gil deve saber que ele é muito bem informado. Deu só cartão amarelo pro jogador do Corinthians, pro goleiro da seleção brasileira, Juliano? Impressionante, Charles. Mas é como um corintiano, como nós conversamos ontem lá com o corintiano, falou que os árbitros erram, mas pro Corinthians eles erram mais. É verdade, porque não entendi aquilo não, Ia ser gol. Ia ser gol. Não é que o cara ia ter chance de fazer gol. Ia ser gol. É a mesma coisa de um zagueiro ou qualquer outro jogador de linha estar dentro de um gol e a bola entrar e ele mete a mão, vai fazer o quê? Vai dar amarelo pro cara? É verdade. Que benefício é esse que teve? Então, e o Cássio, e detalhe, se fosse pênalti, a gente poderia avaliar, poxa, foi pênalti, então dá um amarelo para não poder ser punido 2 vezes. Sim. Agora foi fora da área, ou seja, o risco de não ser gol ali era 90%, É verdade. Seria gol, Só cara. Deus sabe também como que a bola entrou. Aquele argentino, ele colocou que a bola com a mão, viu, rapaz? Uma cobrança de falta perfeita, Perfeito. A gente pode jogar também, o Cássio pode também ter tido bom senso e ter deixado a bola entrar, mas ali não existiu, não. Deveria ter sido expulso. Agora, o Corinthians perdeu com o time misto. Estava priorizando a Copa do Brasil, que vai enfrentar também a Chapecoense. Já ficou lá em Chapecó, joga contra a Chapecoense amanhã. Jogo decisivo, o Corinthians venceu a primeira por 1-0. E esse jogo, o Corinthians tomou o gol, Gil, aos 49 minutos do segundo tempo, o gol da virada. Complicado, né? A situação do Corinthians e do Osmar Loss, né? Charles, você se quiser, complicado não está. Estava antes da Copa do Mundo. Se eu não me engano, a primeira derrota do Corinthians pós-Copa do Mundo. Acho que é a segunda, não? A segunda? É. Tá. Então... Perdeu pro Colo-Colo, por 1-0 na tá Libertadores. Não, tá. Tô falando do brasileiro. Brasileiro, sim. Isso, do brasileiro. Então, é a primeira derrota do Corinthians. Agora, se perder a Copa do Brasil, aí, na minha opinião, ele não vai sustentar no cargo, não. Se for desclassificado da Copa do Brasil, ele não sustenta no cargo, não, Charles. Porque ele tá dando sorte com esse time horrível do Corinthians, aí, que não vai ganhar nada esse ano. Graças a Deus, né? Já ganhou também. A Vivi Dutra, ela falou aqui o seguinte, que a Tami Gretchen era bonita, agora o Tami é zoado. Não, zoado demais, aí é nojento. Então vamos lá. Eu acho o seguinte da equipe do Corinthians. O Corinthians, no Campeonato Brasileiro, ele já está 12 pontos atrás do líder, que é o São Paulo. Tá? Então,
Eu acho que deitou já. Não, já era. Já deitou a vaca. Não tem como. Então, prioriza, na minha opinião, Libertadores e Copa do Brasil. Muito mais a Libertadores. O Corinthians tem plenas condições de chegar aqui, bater o colo-colo, vencer. Só que tem um problema. Se tomar um gol, tem que fazer 3, porque 2-1 pro Corinthians dá o colo-colo, Dá o colo-colo, não tem por onde que não. A situação do Corinthians, Charles, é muito complicada. Para todos os efeitos, tá? Inclusive é complicado também na Copa do Brasil também. Porque uma vitória simples da Chapecoense leva a partida para os pênaltis. Sim. E pênalti, geralmente o time pequeno, ele sobressai em cima dos grandes, né? A pressão, ela toma conta dos times grandes. E aí, corre o risco do Corinthians sair da Copa do Brasil amanhã. E corre o risco... Palpite, Juliano de Bronze. Palpite, então, Chapecoense e Corinthians amanhã, Copa do Brasil. 2-0 para a Chapecoense. 2-0 para a Chapecoense. Sim. Com muita humildade. Bom, eu vou lá, eu vou ser aqui, não vou ser político, mas para mim, Corinthians se classifica. Corinthians vai empatar esse jogo, 0-0, 1-1. Corinthians passa a próxima fase da Copa do Brasil e passando a próxima fase, aí tem pedreira. O Grêmio no caminho do Corinthians. Pedreira. Aí o negócio começa a complicar. O Grêmio, diga-se de passagem, que está jogando um grande futebol. E eu acho o seguinte, tem uma hashtag aí que é a seguinte, fica Loss. Os torcedores do São Paulo, do Santos e do Palmeiras estão gostando muito do trabalho do treinador. Mas é fácil, Gil, criticar o treinador, mas desmontou o time, saiu o Sid Clay, saiu o Balbuena, saiu o meio de campo o Maicon. Então não dá para cobrar, não é o mesmo time que o Carille tinha. O centroavante, quem estava jogando era o Romero. Então ele acertou alguns bons jogos, fez alguns gols, mas, cara, o Corinthians está dependendo do Romero, ele é raçudo, ele é esforçado. Mas quem é Romero, Juliano de Bronze? Fala a verdade pra mim, me ajuda aí. Concordo com você, Charles. O Corinthians, ele não tem o mesmo elenco que tinha alguns meses atrás. Por mais que não saíram muitos jogadores importantes, saíram poucos. O Sid Clay não era do Corinthians, era do Atlético Paranaense. Então estava emprestado para o Corinthians, jogou alguns meses no Corinthians. Agora a grande perda foi o Balbuena que saiu e o Rodriguinho agora. O Rodriguinho, como posso me esquecer, foi jogar no Egito, cara. Dinheiro, né, Charles? Agora, mas independente do elenco que o Corinthians tem hoje, ele é muito melhor do que o da Chapecoense. Então, se for falar de elenco, então fala também da Chapecoense. Então, eu não gosto muito de ficar falando de elenco aqui, não, para justificar uma derrota para time pequeno, ou time que tecnicamente é inferior. Tem que entrar em campo e ganhar. Não tem pra onde escolher. Fazer o que tem que ser feito. Quer falar de elenco? Beleza, vamos falar de elenco também da Chapecoense. Pelo amor de Deus, quer o elenco mais limitado que a Chapecoense não existe. Então, não justifica a derrota, se for pautar em cima de elenco. Agora, a grande questão às vezes... O time, às vezes não, na maioria das vezes, o time ele é muito mal armado pelo Loss. O time não tem uma identidade, como foi falado já, parece que se ele seguisse o DVD, né, o DVD tá guardado lá. O Tite deixou pro Carille, o Carille deixou pra ele. Mas o Loss quer dar a cara dele pro time, Aí ele é novo, ele quer falar, mano, eu cheguei aqui, coloquei os meus métodos em prática que eu estudei, e eu acho até legal isso do Corinthians, de não contratar técnico e o auxiliar ir assumindo. Eu acho muito legal isso. O São Paulo trocou de técnico várias vezes, não funcionou. O Santos trocou de técnico agora, chegou o Cuca, não tá funcionando. Tá? O Palmeiras trocou, o Felipão ele é muito emocional, então tá causando um impacto positivo. E o jeito que os jogadores do Palmeiras falam do Felipão, cara, o respeito. O cara foi campeão do mundo com a seleção brasileira, ganhou a Libertadores com o Palmeiras. Só que eu acho que, pra mim, o Osmar Loss não é técnico para o Corinthians. Ele não tem material suficiente para isso. Eu acho que no caso do Corinthians, uma contratação de um técnico nesse momento seria ideal. É claro que trocar o pneu com o carro andando no meio do Campeonato Brasileiro é complicado. Mas para mim, saiu da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, o Corinthians nem precisava esperar terminar o Brasileiro. Eu já trocaria, Gil. Não, já trocaria. Agora é o seguinte, esse discurso que o Loss não é técnico para o Corinthians, teve também com o Carille no início. É verdade. Tanto que o Carille assumiu o Corinthians, mandaram embora. Falaram, não dá agora, não é momento. Depois ele reassumiu. Foi colocado lá novamente. Ele era técnico do Corinthians e aí voltou ele como auxiliar e contratou o paizão lá, o Oswaldo, né? Se não me engano, contratou o Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira. Isso, aí o Oswaldo de Oliveira vazou no final do ano e ele reassumiu. O Corinthians, ele quebrou cabeça também com o Cristóvão Borges e daí vai, viu? Mas, enfim, o Corinthians, ele precisa dar uma sacudida no vestiário. Que desça, vá lá até o vestiário. O André Santos, que é um cara que tem moral com o elenco, um cara que é rodado no futebol. Se ele começar a frequentar mais o vestiário, pode até ajudar aí na reação do Corinthians aí, viu, Charles?
Bom, então tá bom. Vamos dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro. Falamos de Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians. Vamos lá. São Paulo, líder do Brasileirão com 38 pontos. Isso. Seguido pelo Cheirinho, que é o Flamengo, o time do nosso grande amigo Rodrigo lá do Lunáticos, né? Time do Daquela Cheirinho. liga do Fantasy Game. Isso. Terceiro colocado com a vitória de ontem, o Internacional. Sim. Quarto colocado o Grêmio, que tanto o titular do Grêmio quanto o time reserva é fantástico. Aí depois vem o Atlético Mineiro, seu O time, Atlético Juliano. Mineiro é que vai ser campeão brasileiro esse ano, viu, Charles? Quantos pontos o Atlético está atrás do líder, Juliano? 8 pontos atrás do líder, mas o São Paulo é freguês do Galo. Você acredita em duende? O São Paulo é freguês Porque do você Galo. acreditar que o Atlético vai tirar 8 pontos do São Paulo, com esse futebolzinho que o Atlético O São joga, Paulo é é freguês difícil do mais. Galo, o São Paulo não ganha do Galo, não, Mas só Charles. tem mais um jogo entre os dois. Tudo bem, uai, é o suficiente. Vai cair pra 5, É o jogo e aí? de 6 pontos. É o jogo de 6 pontos. Ou você acha que o São Paulo vai ganhar todas? São Paulo vai ganhar todas. Vamos lá. Tá bom. Então a gente tem ali, ó, o Palmeiras seguindo o Atlético na 7ª colocação. Já era Palmeiras, já Após era o Corinthians. E o Santos com uma situação preocupante. Nossa. O Santos na segunda página da classificação. Caiu. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele tá abrindo a porta Do inferno, é isso? do inferno, viu? Porque eu conheço bem aquela região ali, viu, Charles? Então, Até Santos porque o vai seu cair. time já foi rebaixado, Já foi rebaixado, né? já foi rebaixado. Caiu e tal. Sucesso não é medido pelas vezes que caímos, não, Charles. Sim pela capacidade que nós temos de levantar. Nossa, repete essa frase aí que o Cícero vai colocar lá. O sucesso não é medido pelas vezes que caímos, e sim pela capacidade que temos de levantar. Então, pela capacidade que temos de levantar, quero te agradecer, você que acompanhou hoje o TVO Esporte, aqui pela TV Osasco, pelo canal 3 da NET, 8 da Vivo e 22 da Megabit. Você que acompanhou a nossa live pelo Facebook, você que vai assistir a reprise, ó, estamos ao vivo. Meio-dia quanto aí, Juliano Bronson? Agora são exatamente quase 15 para as 13. Meio-dia e 45, vamos dizer assim. 15 para as 13, não ficou legal. 15 segundos para você dar o seu tchau, Gil. Um abraço para vocês aí e até o programa, viu, que vem. Então tá certo. Muito obrigado, uma tarde de vitórias para todos vocês aí. Deus abençoe. Valeu, até semana que vem. Te quero ao vivo e a cores aqui, Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar.